Por agora, chamo um dos mais conceituados jornalistas portugueses que faz parte da equipa que todos os dias, aqui através da RTP África, informa com credibilidade e com independência todo o continente. O vosso enorme aplauso para Pedro Martins. Bem-vindo, Pedro, ao Conversa ao Sul. Que bom que é ver-te cara a cara. Estive habituado durante 6 longos anos a ver-te a partir de Maputo, onde foste o delegado da RTP em Moçambique. Uma experiência que permite-me desde já agradecer-te o trabalho que lá fizeste, porque foste sempre um ótimo parceiro nosso em qualquer das ações e sei que deixas muitas saudades. Há uma família de centenas ou de milhares de pessoas que todos os dias vão ao teu Facebook e vêem os comentários e escrevem-te. Tens muitas saudades também deles, imagino. Tenho e vou matar saudades porque vou lá domingo. Vou para lá. Vou. Eu continuo a ser delegado da Exatamente, RTP, apesar de agora nesta fase... estar nesta fase transitoriamente aqui, mas continuo a ser o delegado, até a empresa abriu concurso para o meu sucessor e, claro, é com muitas saudades que falo de Moçambique. Como diz o Presidente Marcelo, é a minha segunda pátria. Exatamente. Foram 6 anos muito intensos, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, porque quando estamos longe da nossa real família, quando estamos imigrados, a família passam a ser os nossos amigos, os nossos compatriotas, até de outras nacionalidades, moçambicanos, e fiz muitos bons amigos para a vida. Aquele miúdo que na Lourinhã, junto ali à Praia da Areia Branca, começava a dar os primeiros passos na rádio, imaginava que alguma vez o seu percurso profissional o levaria até ao extremo africano? Não, eu nunca tive o espírito de aventureiro, de ser imigrante, de ir para fora do nosso país. Sempre estive em Portugal e de coração em Portugal. Aliás, tive muitos anos no desporto, mais de 20 anos no desporto, e também não sei porque é que um dia resolvi candidatar-me para o delegado de Moçambique. Os tais desafios profissionais que nós temos que, às vezes, provocar a nós mesmos, a mudança que temos que provocar, e foi isso que me levou a ir para Moçambique. Mas nunca pensei em emigrar, nem nunca me passou pela cabeça, até porque eu sou licenciado em gestão de empresas, nunca me passou pela cabeça que um dia ia ser jornalista. Seria jornalista, apesar do gosto, estava lá desde pequeno. Sim, porque eu desde muito cedo na Lourinhã comecei a fazer os relatos de futebol, naquelas chamadas rádios piratas, na Rádio Clube da Lourinhã, e foi aí que eu comecei a perceber, e as pessoas achavam que sim, que eu tinha algum jeito para fazer relatos de futebol, era um maluquinho pelo futebol e pelo desporto, e foi assim que de repente mandei buscar setes para as rádios nacionais e fui convidado para ir para a equipa da Antena 1. Exatamente, onde eu também comecei, a rádio que cobre Portugal e que tem uma grande equipa de desporto. Mas esse miúdo que fazia os relatos nessa rádio pirata sonhava com uma Liga dos Campeões, porque tu fizeste já cobertura de grandes eventos esportivos, a Liga dos Campeões é um deles. Não, sonhava. Aliás, eu muito cedo ia com o meu pai para os jogos de futebol. O meu pai é adepto de um dos chamados 3 grandes, não interessa agora qual é que é, aqui em Lisboa, pronto. Mas o meu pai ia para lá e eu estava no estádio com o meu pai estava a ver o jogo, estávamos todos a jogar com o jogo, e eu estava com o transistor a ouvir relato, e estava lá para baixo, a olhar lá para baixo, muitas vezes não para o jogo, mas para os repórteres de pista, dizer que quem me dera um dia estar ali a fazer aquela entrevista a um jogador de futebol. Eu estava mais preocupado com a entrevista do que com o jogador. Há um dia que vou ao Mundial de Sub-20, que Portugal é campeão do mundo, aqui no Estádio da Luz, e de repente, no final, na zona mista, tive a oportunidade de entrevistar, imagina, podia ter entrevistado o Rui Costa, o Figo, não, fui entrevistar o Rui Tovar, o grande jornalista que também é da Lourinhã. Exatamente. É verdade. É engraçado, porque esse sonho que tu falas de olhar para os repórteres, imagino que em Moçambique muitos jovens também tenham olhado para o teu trabalho com esse sonho, com essa vontade. É verdade. Aliás, eu tive a oportunidade sempre conseguia, de dar oportunidade a muitos jovens e a muitas jovens moçambicanas, também do sexo feminino, a poderem estagiar na delegação. Passaram muitas por lá. Algumas até conseguiram se ingrar e estão agora a lançarem-se também sozinhas na sua carreira de comunicadoras. E realmente eu sempre achei, até porque lá está, eu chego a Moçambique vindo da equipa de desporto da RTP, o desporto tem muita força e foi um desbloqueador muitas vezes de conversa, até para políticos, para dirigentes do... Com Joaquim Chissano, por exemplo, falaste de futebol. Sim, é verdade. Mas o que é que está aqui a fazer? Eu vi-o no Estádio da Luz. Pronto, e realmente isso foi um desbloqueador e muitas vezes até foi muito importante. Tem muita força o desporto, mas depois também tem muita força a RTP. E as pessoas não têm a noção, a forma como as pessoas acompanham e veem a RTP África e como é que as pessoas ouvem todos os dias nos seus carros a RTP África. E é uma marca que tem muita credibilidade, uma marca que é aceita como independente. Verdade. Pedro, quis o destino que enquanto estiveste em Moçambique nestes 6 anos, tudo acontecesse no país. Costumo dizer isso. Aconteceu de tudo. Tivemos o ciclone Idai a devastar uma grande região norte de Moçambique, a sofrer bastante com o ciclone Idai. Tu estiveste no terreno, imagino que em condições muito difíceis. Muito difíceis. Estamos a falar de um ciclone que terá vitimado mais de 1000 pessoas só em Moçambique. É a parte difícil. O jornalista é posto à prova quando Sem é confrontado
com Sem dúvida. a sobrevivência, que é isso estado em causa. Eu costumo dizer, já disse isso várias vezes com amigos meus, que chorei já várias vezes com o microfone na mão. Por exemplo, chorei de alegria quando o Cristiano Ronaldo levanta a taça de campeão da Europa em Saint-Denis, onde eu estava no Europeu 2016. Foi o meu último grande trabalho para o desporto. E já chorei de tristeza exatamente a ver pessoas a sofrerem, pessoas, cadáveres, infelizmente, ali à minha frente a acontecer a tragédia no ciclone Idai. O ciclone Idai foi na região centro, na zona de Sofala, depois houve o ciclone Kenneth também na região norte. Mais a norte. Mas no Idai foi realmente uma situação muito difícil. E foram muito próximos temporalmente, ou seja, os esforços estavam concentrados Sim, para recuperar verdade, a região do ciclone Idai e a seguir o Kenneth. É verdade. Mas foi fantástica realmente a mobilidade que se foi criando, a mobilização de todas as forças, de todos os países para ajudarem não só Portugal como outros países, e realmente muitas vezes tive a oportunidade de ir ao terreno também com os bombeiros, com os militares, buscar pessoas em aldeias que estavam completamente isoladas, e é fantástico ver como é que todos se criou ali aquela onda de solidariedade para salvar aqueles que era possível salvar. Mas é o momento chave em que o jornalista é colocado verdadeiramente à prova. Sem dúvida, principalmente quando estás em direto. Aí é muito complicado conseguir abstrair-me dos sentimentos, até porque eu estou a ver ali crianças da idade dos meus filhos, não é? E estava a pensar, podia ser um familiar meu. E depois é muito difícil também tentar não ultrapassar aquela linha da tragédia, da desgraça, em que nós também não podemos ser sensacionalistas. Não explorar a desgraça alheia, mas mostrar também, não é? Mas temos que mostrar e temos que falar dela, até porque é o que eu dizia às pessoas lá. A forma de nós vos ajudarmos é mostrar ao mundo. A nossa arma, no bom sentido da palavra, é a câmara e é o microfone. E aquelas imagens, porque também, por exemplo, a RTP, lá está a nossa importância de estarmos no terreno, fomos o primeiro canal internacional a chegar à beira, a chegar a Sofala e a começar a mostrar para o mundo aquela tragédia. E foi também com essas imagens que as pessoas se mobilizaram. Eu estou-me a lembrar daquela que sou uma grande amiga minha, a cantora Selma Wamous, que viu aquelas imagens e criou aqui um concerto solidário para conseguir fundos para chegar a essas pessoas. E lá está, porque a RTP estava lá e mostrou essas imagens. E eu acho que também foi determinante na questão do Estado Islâmico e dos ataques no norte de Moçambique. Foi a RTP que chamou a atenção para um problema que já existia. Sem dúvida. Nós tivemos algumas dificuldades no princípio para ir para o terreno, porque o próprio governo moçambicano não queria que aquilo se falasse em terrorismo, que falavam em insurgência local, mas depois perceberam realmente que era muito mais do que só uma insurgência, e a RTP começou a tentar dar essas imagens, com algumas dificuldades, porque é uma grande distância, de Maputo a Pemba são mais de 2.000 quilómetros. E a região é bastante grande, é uma região muito extensa, que está a ser afetada. Mas nós eu percebi que tinha que ir para o terreno dar essas imagens, contra tudo e contra todos, e agora sinto, e os próprios governantes moçambicanos também percebem, que nós fomos muito importantes para conseguir mobilizar, lá está, as forças militares da região, da SADC, que estão lá, e agora também das próprias forças militares de outros países. Portugal não está no terreno em Cabo Delgado, mas está a dar formação, a União Europeia está a dar formação em Maputo, na zona centro, a formar os militares moçambicanos que estão a combater o terrorismo. E para trazer o assunto para a agenda internacional, porque ele estava longe dos holofotes internacionais. Foi muito importante. E lá está, e por isso é que as pessoas também olham para mim e olham para a RTP com essa admiração, porque os moçambicanos percebem que nós estamos lá para contar a verdade, doa a quem doer. E verdades tão simples como a questão do albinismo, que é uma questão muito profunda na sociedade moçambicana, que ainda vitimina muita gente. Estamos a falar de mais de 114 pessoas mortas entre 2013 e 2020. Com a reportagem que saiu esta terça-feira, um belíssimo trabalho, estive a vê-lo, a triunfar na diferença, e que me demonstra que é possível pensar uma vida, ou sonhar com uma vida normal para pessoas que são albinas. Felizmente o número está a baixar, o número de mortes, as pessoas estão a ter essa sensibilidade, com organizações no terreno muito importantes, como por exemplo uma ONG portuguesa, que é a Canimambo, que está lá a ajudar esses albinos. Esse fenómeno do albinismo é inacreditável, porque as pessoas, porque nasceram brancas, com famílias negras, são alvo de morte, de discriminação, perseguição. E depois há aquela história da feitiçaria, que parece incrível como é que em pleno século XXI ainda se mata uma criança, um bebé, porque tem que se vender um osso, porque há um feiticeiro que vai fazer uma magia. É inacreditável que isso aconteça, mas isso acontece mais nas regiões centro e norte do país. Mas por isso é que é muito importante ajudar essas pessoas com albinismo, porque essas pessoas não têm um apoio social como há aqui no Estado português. O Estado moçambicano não tem fundos para apoiá-los. E são essas organizações pessoais, organizações não governamentais que ajudam. Nós próprios todos podemos ajudar. Por exemplo, quando nós trocamos uns óculos de sol, se a gente oferecer a uma associação como a Canimambo, eles vão mandar esses óculos de sol para uma criança com albinismo que pode começar a ir à rua, porque se não tiver os óculos de sol não pode, por causa do sol. Sim, exatamente, o sol pode criar grandes lesões nos olhos. Pedro, olhando para estes 6 anos na RTP África e para muitos anos de jornalismo, era um sim inequívoco à sua direção de informação?
Não sei, eu nunca pensei nos cargos. Mas era inequívoco aceitares esta Sim, nova fase. é mais um desafio, é mais um desafio. Aliás, apaixonei-me por Moçambique e apaixonei-me por África e acho que é por este canal que eu me quero ver mais, se calhar até ao final da minha carreira profissional, porque acho que este é um canal muito importante para o grupo RTP. Aliás, o nosso presidente Nicolau Santos já disse que a RTP África tem muita força e tem que se continuar a apoiar, e é verdade, tem que se apoiar. Não se consegue medir porque não há impossível medir audiências nestes territórios tão vastos. Mas acredito que o teu programa tem uma grande audiência, nós todos temos uma grande audiência e o Conversas a Sul e a RTP África têm que continuar. E eu acredito que era muito importante realmente que pessoas como nós continuássemos a abraçar este projeto, porque é um projeto muito visto lá, mas também cá. E é um projeto que nos muda, eu acho que enquanto pessoas, eu não posso estar mais feliz do que sem ser aqui, sim, é verdade, sincero, porque nos deixa mesmo feliz. Pedro, só tenho pena que não vás a uma final com Portugal outra vez para dar sorte, porque você não foi esse o fator decisivo em 2016, por exemplo, depois voltamos a ganhar. Mas Pedro, foi um gosto ter-te aqui, acho que o Moçambique inteiro está agradecido ao teu trabalho, que tem sido espetacular. Obrigado, meu Pedro. Tudo bom nestas novas funções, muita sorte. Obrigado.